Você já viu aquele tipo de gente que é muito talentosa, tem muito conhecimento, sabe das coisas, tem experiência, mas perde boas oportunidades? Talvez porque fala demais, porque fala na hora errada. É exatamente sobre isso que Salomão vai trazer para a gente aqui em Provérbios 25. É um livro que, a partir daqui, né, do 25, são outros provérbios de Salomão compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Tá? Isso já inicia aqui pra gente. Eu vou começar aqui a nossa leitura lendo no meu computador. Você já sabe, eu fico olhando para o lado aqui porque a minha leitura está aqui e aqui eu falo com você. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, aqui a gente já tem uma série com todos os capítulos anteriores a esse que você está assistindo e cada um trazendo uma aplicação prática para a sua vida diária, onde eu tenho aprendido muito e quem tem assistido também com certeza vai aprender junto comigo aqui, tá? Então, o primeiro versículo que eu vou ler aqui, além desse introdutório que a gente leu, é o versículo 2. A glória de Deus é esconder certas coisas, mas a glória dos reis é descobri-las. Esse versículo é um pouco de interpretação um pouquinho difícil. É uma interpretação que a gente tem que tomar cuidado de como a gente entende isso aqui. Só que ele diz pra gente o seguinte, olha, eu separei uma frase. Ele mostra que há mistérios que Deus esconde não para te confundir, mas para te amadurecer na busca. O sábio não reclama da falta de resposta, ele busca entendimento. Nem tudo que Deus esconde é não. Às vezes é cresça e descubra. Presta atenção nisso aqui. A sabedoria vem para quem procura com o coração e não só com a pressa. Você já fez aquela oração para fazer uma coisa e Deus talvez não te responde e você acha que é um não? Eu vou ler o versículo de novo. A glória de Deus é esconder certas coisas, mas a glória dos reis é descobri-las. Vou ler a frase de novo. Ele mostra que há mistérios que que Deus esconde não para te confundir, ou não como uma negativa, tá? Mas para te amadurecer na busca. Vamos lá. Isso aqui é muito forte pra gente. Eu prefiro gastar mais tempo com isso aqui, que já é um mega aprendizado que nós vamos ter aqui. Muitas das vezes a gente tem orado por situações, a gente tem orado por respostas, vamos falar profissionais, no sua escola, no seu trabalho. E eu tenho um exemplo muito simples para você compreender isso aqui. Eu já tive essa situação na minha vida e eu aposto que você também já pode ter passado por isso. Você enrola o semestre todo, chega na época das provas finais, né? E aí você não estudou muito sobre aquilo. E aí você pega uma recuperação, porque a sua nota foi baixa, não foi o possível para passar direto. Isso aconteceu comigo. E aí você começa a orar, Deus, me dá discernimento, Deus, me dá clareza, Deus, abre a minha mente para que eu possa ter capacidade, me ajude nessa prova. E aí você fica num aperto ali, e aí Deus está em silêncio. Você começa a estudar e continua da mesma forma. Você faz um simulado ou outro para ver, testar o seu conhecimento, e você continua tendo o mesmo resultado. Mas vou ler o versículo 2 de novo, que aí você vai entender completamente agora. A glória de Deus é esconder certas coisas, mas a glória dos reis é descobri-las. Nesse momento, se eu enrolei o semestre todo para poder tirar uma nota baixa e agora eu quero um milagre, Deus ele vai ficar em silêncio não porque ele quer que você seja reprovado, mas porque ele quer que você vá atrás daquele conhecimento. Ele quer que você estude mais. Se a nota não está alterando, você não está compreendendo o assunto, você vai ter que ir na biblioteca pegar um outro livro para ver um outro contexto. Você vai ter que procurar o conhecimento hoje através da internet. Então, é isso. E no mercado profissional não é diferente. Muitas das vezes você está orando para abrir uma nova porta de emprego, para abrir uma promoção na sua empresa para você aumentar o seu salário, para você ganhar um novo cargo de gerência, de direção, supervisor, o que for e você não tem respostas. E aí o outro consegue e você acha, não, é porque Deus não quer. Mas dentro dessa sua oração, você tem feito o que precisa ou você tem feito o que você acha que precisa, né? Você tem, por exemplo, você visa ter um cargo de gerência na empresa que você trabalha. Você tem estudado em silêncio, mas com um aprendizado verdadeiro
para se tornar um bom gerente ou você só quer ser porque você acha que você já está pronto? Então, muitas das vezes Deus está em silêncio porque Ele quer que você se prepare mais, que você se doe mais. Eu sou empresário e muitas das vezes isso acontece. A gente chorando pelo crescimento da empresa para poder contratar mais funcionários, para poder colocar dinheiro na vida de outras pessoas, porque eu acho que o primeiro propósito de uma empresa tem que ser esse, transformar a vida do cliente, mas também poder ter colaboradores que você vai colocar o pão de cada dia na mesa deles. E a minha oração sempre é essa. E muitas das vezes Deus fica em silêncio, porque está faltando eu estudar uma estratégia de vendas, eu, Danilo, buscar uma técnica de crescimento do negócio, eu buscar entender os números do meu negócio. Então, muitas das vezes a gente quer tomar decisões assim. Por exemplo, vou te colocar uma situação que no passado também foi comigo e hoje eu faço completamente diferente. Eu queria comprar um carro, e eu fiquei dias em oração. Deus me abençoe, eu quero muito esse carro. Me abençoe, eu quero conquistar esse carro. Esse carro vai ser bom para mim. E orando. Mas eu não fui para a calculadora fazer os cálculos. Deus me deu o carro, mas eu passei um aperto para pagar aquele carro. Quase que eu perdi o carro, de fato. E hoje, além de orar, eu vou para a caneta, eu vou para a planilha. Quanto eu ganho? É o momento certo de ter esse carro? Eu vou ter capacidade de pagar? Se der errado, entende? Embora o seu desejo sempre vença, né, a sua emoção, você tem que ir para o papel e para a caneta. Então, isso que mostra aqui no primeiro versículo para a gente, isso é muito forte. No versículo 6 ele diz: Não procure os lugares de honra. É melhor que te convidem a subir do que ser rebaixado. Salomão fala aqui sobre o comportamento em público, mas o princípio ele é universal. Quem quer aparecer antes da hora, perde o brilho quando chega o momento. O sábio entende que o reconhecimento vem depois da maturidade. Isso aqui acontece, gente, todos os dias, toda hora também. Sabe aquela pessoa que gosta de aparecer, que está sempre querendo estar ali na foto, está sempre querendo pegar o microfone e falar? Sempre vai ter um que está ali fazendo, mas no momento certo ele vai brilhar. E é assim. E aí eu deixo um conselho muito forte para você. Deixa que o seu trabalho fale por você, deixa que a sua ação fale por você, seja no ministério da igreja, seja no seu trabalho, na sua empresa, seja na escola. Faça primeiro, porque depois o reconhecimento ele vai vir. Ele vai vir. E na hora que vir, também não deixe as pessoas te menosprezarem e não oculte isso, tá? A gente tem que também. Eu tive momentos que eu tive um reconhecimento, mas achando que eu era humilde, eu não deixava as pessoas saber daquilo. E aí, enfim, não é legal também. Porque aí outras pessoas vão usufruir sobre você, né? Quem tenta subir rápido, desce rápido. Quem serve em silêncio é exaltado no tempo certo. É simples. Então para de achar que a pessoa que está fazendo as coisas erradas está crescendo, tá? Não, porque falando que fez tudo errado e está lá agora recebendo um prêmio. Calma, a vida não acabou naquele prêmio. Se você está fazendo, e tem que estar fazendo, não adianta sabotar também não, porque pode ser que você está julgando o outro que está fazendo, e você não está fazendo. Mas faça, faça bem feito, faça como se fosse para Deus. Ontem eu tive uma situação, meu pai levou um carro para uma revisões, e ele voltou com uma peça solta. E aí eu cheguei lá, não queriam me atender e tal, e aí eu expliquei a situação, meu pai estava em questão de hospital e eu precisava muito do carro. Me atenderam e veio um rapaz me atender. Ele teve uma atitude disso aqui, de quem, em breve, será recompensado. Né? Lendo o versículo aqui, olha, não procure os lugares de honra. É melhor que te convidem a subir do que ser rebaixado. Ele vai ser convidado, ele não está procurando estar do lado do rei. Esse cara que eu estou te falando da oficina de ontem, ele vai ser convidado. E é isso que a gente deve fazer. Por quê? Ele chegou e já identificou, eu já vi a peça que está solta. Se fosse uma pessoa que estivesse fazendo meia boca, ele simplesmente ia pegar uma chave, apertar ali, tá tudo certo. E aí, observando ele trabalhar, ele viu, olhou assim e falou, né? Ele pensou, deixa eu fazer. Ele foi, pegou outras chaves, tirou todas as peças que estavam em volta, tirou aquela peça que estava solta, verificou a peça, encaixou novamente, apertou, conferiu, veio, limpou tudo e depois montou as peças.
Ele não precisou falar com ninguém que ele tá fazendo isso ou pedir para colocarem ele, tá? Mas o que ele fez? Ele deixou o trabalho dele falar por ele. Se me ligarem ou se pedirem uma avaliação do meu nome, ele vai receber todas as recomendações possíveis. Mas, infelizmente, se ele tivesse feito meia boca, podia ser que ia sair de novo, e a gente ia ficar estressado, tudo ia acontecer. Então, quem serve em silêncio é exaltado no tempo certo. Você já entendeu? Versículo 8 fala com a gente: Não se apresse em levar alguém ao tribunal, pense bem antes de acusar. Sabedoria também é justiça emocional. Quantas vezes reagimos sem ouvir tudo, sem entender o contexto? O sábio busca compreender antes de se posicionar. Então, respira antes de responder, porque o impulso ele é inimigo da razão. Por isso que eu dei essa pausa. E muitas das vezes você vai precisar fazer isso. Muitas das vezes. O impulso é inimigo da razão. Você pode estar certo. Eu falo isso direto com a minha esposa. Você pode estar certa. Você pode estar com toda a razão. Mas se você age no impulso, você perde tudo isso. Então, olha, respira, deixa a sua mente ser oxigenada. E aí você responde sem raiva. E na hora que a raiva vier, você fala: peraí, fica aí. Eu vou ser trouxa aqui, eu vou ser bobo mesmo, mas eu vou responder na hora certa. Então, o versículo 8 diz: Não se apresse em levar alguém ao tribunal, pense antes de acusar. E aí, na continuidade, ele fala com a gente, porque você pode ser envergonhado. Tá? Versículo 11: As palavras ditas no momento certo são como maçãs de ouro em bandejas de prata. Palavras têm valor, mas as ditas no tempo certo são tesouros. Saber falar é arte, mas saber quando falar é sabedoria. Essas duas frases são muito fortes. Então não é sobre você falar demais, não é sobre você argumentar demais, é sobre falar o certo na hora certa. A gente já discutiu sobre isso aqui. Na maioria das vezes, 90%, o silêncio do sábio, ele vale mais do que um livro inteiro. E de fato é o que acontece em reuniões de igreja, de trabalho, de família. Você está usando sabedoria para falar? Versículo 15 traz para a gente aqui. Com paciência se convence uma autoridade. A língua branda pode quebrar até os ossos. Eu sempre falo com a minha esposa, a sabedoria ela não grita, ela não pega pirraça. Ela transforma, ela vence pela firmeza e tranquilidade. Para você ser firme, ter pulso, você não precisa gritar. Testa uma coisa. Se você tem filhos, eu fico observando os pais que têm filhos. Eles ficam gritando demais com as crianças. Ah, mas a criança não ouve. Sim, tem que dar um abalo psicológico ali mesmo. Só que o pai que só fala gritando com o filho só ganha as coisas com o pai gritando de volta. Então, volto a dizer essa frase. A sabedoria ela não grita. Ela tem firmeza e ela é tranquila. E aí, certa vez eu vi um pai, um filho tava pegando uma pirraça porque tava fazendo um negócio errado e o pai falou: Olha, até um conhecido nosso falou: Olha, meu filho, para de fazer isso. Para de provocar. Eu não sei se ele tava provocando a irmã ou alguma coisa assim. Para. Ele não precisou gritar: Falando, para de fazer isso. Não, para. E olhou pra ele com um olhar bem firme. E aí a criança continuou fazendo. Ele foi chamando fulano, vem cá, por favor. Aí eu, depois eu, vem cá, por favor. Aí não, chamou 3 vezes, não foi. Ele foi lá, pegou, ô meu filho, pai tá te chamando, vem cá, por favor. E levou a criança para o quarto. A criança voltou com os olhos com um pouquinho de lágrima. Mas ele não precisou bater, ele não precisou agredir psicologicamente. Ele só falou: olha, você está fazendo isso, isso e isso. Eu te pedi para parar várias vezes. Você não parou. Se você fizer mais uma vez, a gente vai embora para casa e você vai ficar de castigo. Pronto. Provérbios fala que a gente tem que corrigir os filhos. Ele fala sobre a vara, tá? Então, isso é uma discussão que já existe muito forte hoje em dia, se deve bater ou não, não é o caso, tá? Então, a gente tem que seguir o que a Bíblia orienta. Tem que ler, interpretar direito e seguir o que a Bíblia orienta. E eu hoje agradeço. Eu sou quem eu sou porque eu fui corrigido.
tá? Meu pai teve muita firmeza comigo. Meu pai não era do tipo que gritava, mas ele era muito firme. E essa criança, ela mudou. Ela parou de fazer literalmente. Então, a sabedoria ela não grita, ela transforma com firmeza, com pulso. Se você fala com seu filho que se ele continuar fazendo, você vai embora, e ele fizer mais uma vez, você tem que ir embora. Não é falar, eu te avisei, eu vou embora, hein? Se você já prometeu, cumpra. Porque você está perdendo a confiança e ele está vendo que você não tem autoridade sobre ele, que você fala, mas não faz. Entende? E a sabedoria ela é assim. Versículo 16: Coma mel, mas não demais, senão ficará enjoado e vomitará. Ele usa aqui como uma metáfora, né, a questão do mel, só que é sobre tudo na vida em excesso. Se você comer doce demais em excesso, vai fazer mal. Se você tomar água demais em um excesso absurdo, você pode morrer. Literalmente, você pode morrer. Se você gasta demais, você vai falir. Se você tem escassez demais, você não vai ganhar dinheiro. Então, tudo em excesso é ruim, tá? E aí, aqui ele fala com a gente sobre o equilíbrio que a sabedoria traz. A sabedoria traz estar em saber equilibrar o prazer e o limite. Então, o mel é doce, né? Ele traz. O que que acontece? Ele traz que o mel, ele é doce pra gente, e a gente quer sempre estar comendo mais. Isso gera prazer, sim. O chocolate, o hambúrguer, tudo gera prazer. Só que tem que ter um limite no prazer, senão você vai ter problemas. Então, a moderação é maturidade. Saber parar é mais difícil e mais sábio do que começar, tá? E aí, aqui a gente vem para o versículo 17. Não vá sempre à casa do seu vizinho, senão ele ficará cansado de você. É simples, mas aqui é sobre limite emocional, tá? E a gente aconteceu isso aqui na rua, tinha um vizinho que a gente estava ali praticamente todo dia, e hoje a gente nem se vê mais. Literalmente por isso aqui. A sabedoria te ensina a não invadir o espaço do outro e a proteger o seu. Nem todo relacionamento precisa de intensidade, alguns precisam de espaço para respirar. Eu já tive relacionamentos antes de casar que durou 2 meses porque eu não tinha espaço para respirar. Todo ser humano precisa do tempo dele. Se for demais, é o que a gente leu no versículo anterior, aí já está errado. Mas todo mundo precisa do tempo dele para pensar, para reencaixar as coisas no lugar, ter equilíbrio. Então, olha só, aprenda a dosar, dosar presença e silêncio. Quem sabe dosar distância mantém conexões duradouras. Quando você, por exemplo, continua mesmo adulto morando junto com seus pais, você nunca saiu da casa dos seus pais, você está aí com 30, 35 anos, mas nunca saiu. Tem gente que saiu e voltou, ok. Cada um tem um contexto, né, diferente de vida em relação a isso. Mas vamos pegar. Talvez você seja esse tipo de pessoa, tá? E me perdão falar diretamente isso com você. Se você tem 30, 35 anos, já estudou, trabalha e ainda está com seus pais, talvez você tenha um motivo. Mas na maior parte, 98% das vezes, você não tem um motivo, você tem uma desculpa. O que que acontece? Você não está sabendo dosar a distância. Chega uma hora que você tem que sair da casa dos seus pais, porque viver demais, isso tira a sua liberdade. Isso tira o seu momento para você saber quem você é no seu interior. E aí vai perder aquele vínculo que deveria ser de pai e filho e vai começar a virar uma bagunça. Porque todos os dias é discussão, todos os dias é problema. Vocês estão vivendo dentro da mesma casa, então todo mundo sabe tudo e vai acontecendo ali. E aí, quando você não sai, você vai perder uma fase tão incrível que é você viver aí o restante da vida dos seus pais, curtindo eles, estar ali ajudando, claro, mas ter bons momentos. Então, mesmo que você não case, chega uma hora que tem que sair. Você tem que ir para fora. Tem uma pessoa que a gente conhece aqui que deve ter uns 23 anos, por aí, 22 para 23 anos, e ele até hoje depende 100% dos pais. A mãe tem uma doença mental, o pai também é desequilibrado, mas tudo bem. E a gente sempre falou com ele, cara,
vai estudar fora. O sonho da mãe dele é que ele faça medicina, algum curso numa faculdade federal, né? Então fala, mãe, tem um cursinho na faculdade tal que eu tô indo fazer, eu vou ficar alguns meses, alguns anos lá para poder passar no vestibular. Vai embora, arruma uma desculpa, porque é uma pessoa que ele não consegue ir no supermercado sem os pais. Até pouco tempo ele tinha carteira, mas a mãe não deixava ele sair sozinho. Ele arrumou um serviço numa empresa que seria muito bom para ele, mas a mãe falou assim: não, eu não vou ver meu filho como peão, como operador em uma indústria. Eu quero que ele seja um médico, um engenheiro. E isso a mãe dele está ditando que é a vida dele e ele mesmo não sabe o que ele quer. Olha como que isso é gravíssimo. Então talvez você está vivendo isso. Um conselho para você: não tenha, não acha que vai ficar com consciência pesada porque você largou seus pais. Saia da casa deles enquanto ainda não é tarde. Mesmo que seja na mesma cidade, arruma uma kitnet, um apartamento, saia, tá? De preferência para algo que não seja no mesmo bairro, que não seja nem talvez numa cidade vizinha, mas saia. Conselho pesado, mas que a gente precisa ouvir. Versículo 14. Como o vento frio num dia de chuva é quem promete o que não pode cumprir. O sábio, ele entende. Lembra que eu falei que se você promete para o seu filho aquilo que você não cumpre, você perde credibilidade com ele? É exatamente sobre isso. É melhor falar menos e cumprir tudo que falar muito e falhar. Então, se você fala demais, fala menos. Se você está prometendo 10 unidades, promete só duas. É melhor você entregar duas do que não conseguir entregar as 10 e ser criticado. E isso vem com constância, não com palavras. Para a gente fechar aqui, Provérbios 25 ele traz para a gente muito que a sabedoria vem de um equilíbrio constante, tá? De ser discreto, firme, calmo e verdadeiro. Viver de uma forma que até o silêncio comunique paz. É exatamente isso que Provérbios 25 traz para a gente. Te vejo amanhã em Provérbios 26. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Aplique isso hoje em sua vida. Já comece a planejar o que eu vou fazer dentro desses 9 tópicos que eu li com você aqui, que pode mudar a sua vida.